Bom, Cris, aí, então, tu concorda com essa minha ideia que vocês trouxeram a terapia manual, ou melhor, os cursos de terapia manual, a ousadia de fazer coisas que naquela época nós nem ousávamos a pensar? Sim, o que que aconteceu? Nós começamos a clínica, começamos eu e a Carol, e uns 2 ou 3 anos depois entrou a Eliane junto. E aí, como a gente diz, né? Cada um tinha, assim, o seu talento, né? Uma pensava mais numa coisa, o outro agia mais em outra, e assim nós íamos. E eu me lembro que na época surgiu a ideia, a Eliane também trouxe pra gente a ideia da gente começar a fazer uns cursos, da gente promover algumas coisas dentro da clínica. E ela tinha um contato, acho que ela já tinha feito algum curso com Afonso Salgado, se não me engano, e ali começou a nossa parceria, a nossa relação com ele. Como entramos em contato, aí a Carol, que cuidava de toda essa parte mais assim do marketing, da Administrativa. comunicação. Exato, mais a parte da comunicação, né? Ela foi atrás, junto com a Eliane também, que fizeram contato, e convidamos o Afonso para vir dar, então, alguns cursos em Porto Alegre. Começamos com o primeiro curso, que era de termoeletro e fototerapia. Aí promovemos o primeiro curso na clínica, que era ali na Aurora Berlink, né? A gente estava no segundo, terceiro ano de clínica. E as coisas começaram, foi um sucesso, aí foi vindo um, foi vindo outro, foi vindo outro, até que surge, depois a gente foi estreitando mais a parceria com ele, e nesse período o Afonso estava montando também a escola de terapia manual e postural. E como a gente estava fazendo muitos cursos dele, a gente estava ajudando a promover muitos cursos dele também, a gente, com o desenrolar da história, nós terminamos montando como se fosse uma filial, uma unidade, né, da escola de terapia manual em Porto Alegre. E aí nós começamos com os cursos de aperfeiçoamento, que depois evoluíram para os cursos de pós-graduação em terapia manual e postural. Só que junto com isso, o que que aconteceu? Tinham vários outros cursos que vinham sendo trazidos ao mesmo tempo, né? Então a gente trazia o pessoal da Bélgica, da medicina ortopédica de Síriax, depois a gente trouxe Kelafkerkur, e assim nós fomos, nossa, foi vindo um monte de gente. Então a gente tinha sempre o curso de terapia manual e vários outros cursos que orbitavam junto, né? E a coisa foi indo. Neste período, a gente também foi crescendo como clínica, né? Fomos abrindo outras unidades, abrimos lá no Mãe de Deus, abrimos uma unidade em Canoas, e surgiu também, por intermédio do Afonso, o contato do pessoal aqui nos Estados Unidos, da Chattanooga Group, para nós fazermos um curso aqui. Eles estavam promovendo, na realidade, não sei exatamente essa expressão, né? Mas era um intercâmbio cultural, né? Assim, era uma possibilidade de vir, de fazer, de viajar e ao mesmo tempo fazer cursos e visitar a empresa aqui. E aí nós começamos esse processo em 2002. E a partir daí, 2002, exatamente. Eu acho, os cursos com o Afonso começaram um pouquinho antes, ali, acho que final dos anos 90, ali 2000. E aí, depois, a partir de 2002, foi o primeiro ano que nós viemos, que viemos eu e a Carol primeiro, depois viemos eu e a Eliane, e depois eu, a Carol e a Eliane, assim a gente ia praticamente todo ano, a Marta veio também há alguns anos, todos os anos, até mais ou menos, eu acho que 2008, 2009, 2010, a gente vinha anualmente para cá, para Chattanooga, para fazer os cursos, né, de formação, de aperfeiçoamento, os treinamentos que eram dados, porque o Mãe de Deus ele foi montado todo em parceria também com a Chattanooga Group, para ter toda a parte de tecnologia, né, dentro da clínica. E aí a coisa foi. E como é que era esse contato? Olha a ousadia, porque assim, ó, quem está nos escutando que não é do Rio Grande do Sul, não consegue entender tanto isso. Nós somos muito para o sul. Então, para nós ir do sul para cima, é uma coisa difícil, né? Sim. Então a gente sempre tem o pessoal de São Paulo crescendo muito, pessoal de Minas, do Rio, mas nós não. Então a gente tem que lutar muito por isso. E como é que foi essa ousadia de chegar na Chattanooga assim, com as portas abertas e ter que ir todos os anos? Que delícia ser treinado por eles. Era muito bom. O pessoal foi muito receptivo, porque naquela época também a Chattanooga Group estava querendo entrar no mercado brasileiro. Sim. Então essa foi uma forma que eles viram, através de uma pessoa exponente, como era o Afonso, como sempre foi, né? E os contatos que tinham aqui,
entrar dentro do mercado brasileiro, ainda mais tendo uma clínica, que era uma clínica de visibilidade, de porte, de tamanho, né, para ser uma espécie de um showroom da empresa, Da né, Chattanooga para os equipamentos todos ali da Chattanooga, né. E aí foi muito legal, porque a gente foi conhecendo gente do país inteiro que iam para essas viagens junto conosco para fazer treinamento. Era pessoal de São Paulo, do Rio, lá do Nordeste, tinha gente também. E aí aquela coisa, né, Sil, a gente começa a fazer um networking. E a coisa foi indo, foi crescendo. E para o hospital, para o Mãe de Deus, na época, era muito interessante ter uma clínica de ponta também, né? Com coisas que eram, nossa, top, e cursos, especializações. Nós tivemos assim, como é que eu vou dizer, a oportunidade de fazer os cursos junto com a Carolyn Kistner, né? Que foi só isso, né? Que a Carolyn Kistner. Só ela, assim, os exercícios terapêuticos dela, não precisa falar mais nada, né? Não e aí toda a parte de Spinal Stabilization que nós fizemos, essa formação toda foi direto com ela. Tanto que nós trouxemos ela anos depois para cá para fazer um curso, que foi um curso grande no Mãe de Deus também, ela ficou com a gente aqui. Então, assim, ó, foram anos maravilhosos, de muito trabalho, né, de muita dedicação, mas que nos fizeram chegar, te digo aí agora como profissional, assim, eu acho que num ponto de super realização, sabe, profissional, de chegar num ponto de dizer assim, poxa, tudo que a gente podia fazer dentro da nossa área, que está ao nosso alcance, conquistar, que não é bem como disse, que não é fácil, a gente conseguiu, sabe, a gente conquistou. Não, e um outro patamar, né? É uma ousadia completa. Nossa. De todas vocês, de fazerem coisas que ninguém tinha feito ainda, né? Não, e deixa eu te contar mais uma coisa ainda, assim, nessa época que foi feito toda essa parceria, eu me lembro, hoje o dólar tá chegando em quase 6, né? Mas na época o dólar deu uma disparada. E era, imagina, a gente teve aquele dólar 1 e pouco, 2, o dólar foi a 4. E foi bem na época que nós estávamos fazendo toda a compra dos equipamentos, o investimento em tudo isso. Deu uma disparada absurda. E a gente, agora, vamos fazer, não vamos fazer, o que nós vamos fazer, entendeu? E fizemos, né? E agora foi. E até quando foi essa parceria? O Salgado, o Afonso, ele foi para os Estados Unidos faz bastante tempo, não sei. Não, o Afonso está aqui, ele chegou, eu acho que uns meses antes de mim, acho que ele chegou, não, ele chegou um ano antes de mim, aqui nos Estados Unidos. Tá. Mas nessa época, nem existia esse pensamento de vir para cá, entendeu? Acho que nem para ele tinha essa coisa de vou morar nos Estados Unidos, aí estava muito distante isso aí ainda, né? Não, com certeza. Ele tá aqui, eu tô aqui há 1 ano e 10 meses, 11 meses, ele deve estar aqui vai fazer uns 3 anos, 2 anos e pouco também, 3 anos quase. Exatamente. E Cris, o que te fez, assim, tava tudo muito bom nessa clínica, e qual é o mosquitinho que te pica, que tu diz, agora vamos mudar de novo? Quando o negócio tá tudo bem, nós vamos mudar de novo. Foi um processo, né? Aí o que aconteceu? A gente teve tudo isso, atingimos tudo isso. Aí lá por 2009, 2010, as vidas começaram a mudar um pouco, as vidas pessoais, né, de cada uma de nós. Eu tentando ter o 2º filho, a Carol querendo ter o primeiro, né, a Eliane com o trio também, né. Então, assim, as vidas pessoais foram também tomando outros rumos. Aí, uma série de fatores que aconteceram, a gente vendeu depois o centro, né, o Mãe de Deus, que seguiu com os nossos sócios, com o Guga, com o Marco, com esse pessoal todo querido, né, que tem uns que estão nos acompanhando aí, que a gente ama de paixão, e seguiram com eles por um tempo, mas aí aí a Eliane também, a Marta já tinha saído, porque a Marta, muito tempo antes, que seguia a parte toda de mestrado, a vida mais acadêmica, né, mestrado, doutorado, ela já tinha saído antes. Aí a Eliane ainda seguiu um tempinho e eu e a Carol saímos e montamos o consultório no Sheraton, no Hotel Sheraton, a convite de um amigo, né, de um amigo meu na época, depois se tornou amigo nosso, né, montamos lá e aí nossa, era outra realidade, porque nós saímos daquele nosso negócio enorme, que era o Mãe de Deus, e passamos para um consultório pequeno, né?
E aí, com atendimentos particulares só, com outro, era outro público, nossa, é totalmente diferente. E ali foi mais ou menos, acho que uns 10 anos, deu 9, 10 anos, né? Cris, eu só quero fazer um link. Tem muitas mulheres nos escutando e eu quero frisar isso. 4 mulheres, 4 profissionais de altíssimo gabarito. Tem uma hora que a vida pessoal da mulher, ela chama mais forte, né? Nós temos um tempo biológico, nós temos uma vontade, mas vocês nunca deixaram de trabalhar. Vocês adaptaram esta vida profissional com a vida de mãe, com a vida dos desejos pessoais. Então, isso eu acho muito bacana, que é o que eu sempre pensei assim, eu não posso dizer para minha filha que depois que a gente tem filho, a gente tem que parar. Pelo contrário, se adapta. Sim. O mais importante são os filhos, óbvio. Sim. Mas a gente pode se adaptar. Então, assim, tu saiu de uma mega clínica de viagens a 1000 e não, agora eu vou para uma coisa mais administrável na minha vida, nas minhas 24 horas, né? Como mulher, como mãe, como esposa, mas segue sendo fisioterapeuta e de altíssimo nível. Aquela história, né, Sil? A gente faz isso, mas sabe como a gente é workaholic, né? O ritmo sempre foi alucinante, né? Para tentar dar conta de absolutamente tudo. Mas a gente, com a idade, também vai ficando um pouco mais madura, né? Um pouco mais esperta com algumas coisas. E coisas que antes, assim, tu abria mão com mais facilidade, tu passa a não abrir depois, né? Sim. Por exemplo, a Ana Paula, quando eu ganhei a Ana Paula, que foi a nossa história, que tu contou nos stories ali, a Ana Paula não tinha 2 meses de idade, eu tava trabalhando já, eu nunca me esqueço, a gente tava numa Copa Gerdau ainda, eu acho. Eu me lembro que eu fui para trabalhar naquela Copa toda, o César, meu marido, para quem não conhece, me levava ela no bercinho, no Moisésinhos, para amamentar. E aí eu seguia trabalhando alucinada. Quando eu fui ter o Pedro anos depois, né, que eles têm uma diferença de praticamente 13 anos, eu disse, não, agora essa maternidade eu vou curtir, essa assim, ó, 4 meses eu não vou trabalhar, entendeu? Porque eu vou me dar o direito de, com 38 anos de idade, né, poder, assim, ficar 4 meses curtindo a cria, lambendo a cria, sim, né? Coisa que fazendo uma coisa que tu queria. Exatamente. E aí, claro, como a gente tinha uma parceria muito legal, né? Assim, a Carol veio a ser mãe depois, teve a Manu mais tarde, mas a Eliane já tinha antes. A gente se ajudou muito nesse sentido, sabe? De entender que cada uma tinha seu momento, que naquele momento, então agora era a hora dela sair, agora era a hora de eu seguir, entendeu? Isso mesmo. E assim nós fomos. A gente sempre foi muito parceira nesse sentido de organizar essas coisas, entendeu? E não deixar o negócio morrer, porque é isso, Sil. Tem que trabalhar. Isso também não deixa de ser um exemplo para os filhos, né? Com certeza. Gente mostrar que a gente consegue, que a gente cansa. Nem sempre é tudo aquilo que tu imagina, tu gostaria que fosse diferente, a gente abre mão realmente de muitas coisas, né? Mas assim, vai. Parece que não vai, né? Parece que realmente não vai, mas vai. Não vai, mas vai. Isso. Nós agora temos, continuando a parte de mãe, nós lá na ASV Físios temos a Maria Luísa, que tem a Mariana, que é a coisa mais linda, o nosso mascotinho. A Mariana tem 8 meses e é aquilo ali. A Maria Luísa não deixou de trabalhar, organizou a agenda dela. E a coisa mais linda que eu vejo é o seguinte, e isso fica para quem está nos escutando. Quando a gente cuida bem dos seus, é óbvio que a gente vai cuidar bem dos outros, né? Com certeza. Quando a gente não cuida bem dos seus, bom, aí não tem como cuidar bem dos outros. Então os pacientes gostam que a gente se dedique aos filhos, que olhe pelos filhos, né? E tu nunca parou de crescer, mesmo com esses 2 pimpolhos lindos. E aí, quando é que entrou, por exemplo, as palmilhas na tua vida? Já que tu recebe... Isso é uma coisa muito importante que eu falei nos stories e vou repetir aqui. Tu recebe muito paciente de colegas,
não é verdade? Muito. Não E sei fazendo como é que é nos família, Estados Unidos, mas aqui sim. E fazendo as palmilhas foi onde eu mais experienciei isso, Sil. Era uma coisa impressionante. Os meus maiores encaminhadores, quando eu tinha o laboratório de palmilhas, eram os fisioterapeutas. Porque as pessoas, também através dos cursos que eram feitos e através dos resultados, daquela coisa boca a boca que tu vai fazendo, os próprios colegas iam vendo os resultados, né? E aí, claro, como não são muitas pessoas que fazem aquilo, tu vai ficando mais uma referência na prática. Uma referência na prática. Isso Porque tu vai aí. fazendo, um vai falando, o outro vai falando, e assim, né, a coisa vai indo, e as indicações vinham deles, assim, um que outro paciente que vinha de um médico, porque aí tinham todas aquelas questões mais clássicas do médico, de encaminhar para uma palmilha mais clássica, mais tradicional, né, não conhecer exatamente o trabalho, não fazer esse vínculo do fisioterapeuta com a podoposturologia, entendeu? Mas os maiores encaminhamentos eram de colegas e eram dos próprios pacientes que vinham, né? As palmilhas, a gente começou mais ou menos ali também, foi com o Afonso, né? E com o Wilson, trazendo o Afonso, que trouxe para cá os primeiros cursos, o Wilson fez toda a formação, se apaixonou pela parte da podo, e aí começou a desenvolver muita coisa de tecnologia nessa área, encampou isso para ele, então ele é uma pessoa que é uma referência em palmilha no Brasil, e aí nós começamos ali por 2013, eu acho, 2004, foi quando eu fiz a formação, e aí comecei a fazer curso, repetir todos os anos, e ajudar o Wilson nos cursos, e ajudar o Afonso nos atendimentos que ele vinha fazer em Porto Alegre, e aí a coisa deslanchou. Exatamente. E o legal disso é que como a gente tem que fazer a trajetória de uma forma linear, para que tu seja respeitado pelos colegas, que os colegas possam confiar em ti, os pacientes, né? Exatamente. E que tu vai, assim, agregar naquele tratamento. Porque a gente não pode saber tudo. Com certeza. Mas a gente pode conhecer todo mundo que faça, né? E sabe que uma coisa que eu sempre digo, assim, ó, uma das coisas mais importantes é a gente ter humildade e saber quando é a hora da gente fazer o encaminhamento, entendeu? Excelente. Porque muito mais vale, muitas vezes, tu recuar e dizer assim, cheguei no meu limite, não sei, e saber encaminhar esse paciente para a pessoa certa e ter sucesso nesse encaminhamento, do que tu tentar segurar aquele paciente e te estribuchar tentando fazer uma coisa que daqui a pouco tu não vai dar conta, entendeu? Porque tu não consegue saber tudo, entendeu? Não. Mas aquele paciente, ele vai ser eternamente grato e vai reconhecer muito isso, a indicação que tu fizeste, entendeu? Porque tu foi até onde tu conseguiu, mas tu teve a humildade de reconhecer, bom, a partir daqui eu não consigo mais, não é o meu campo de atuação, e fazer uma indicação certeira e o paciente ter sucesso com essa indicação. Isso eu ouvi muito de pacientes, entendeu? Muito na minha vida prática, né, assim, de pacientes. E isso é muito satisfatório. E aí tu ir conhecendo essas referências, né, essas pessoas. Isso, e tu falou uma coisa muito importante antes, ter network. Então, isso aí é fundamental e faz parte da nossa trajetória e nossa obrigação de fazer esses conhecimentos. Né? Exatamente. Por isso que eu quero que as pessoas conheçam o teu trabalho, Cris. Agora tu tá distante de nós e tu já vai nos contar por quê, mas é muito importante que isso... Bom, nós somos de uma outra geração, mas essa geração que está vindo tem que ter este know-how de como fazer uma boa agenda. Exatamente. Né? E tu sabe que agora, pegando o gancho disso com a questão dos Estados Unidos, isso foi fundamental para mim no processo também de vinda para os Estados Unidos. Porque quando eu decidi vir para cá, apesar de já terem alguns físios brasileiros aqui que já estavam desbravando esse mundo da fisioterapia aqui nos Estados Unidos, de fazer essa transição, né, vir para cá, fazer todo o processo de validação da físio e começar uma vida profissional aqui, quando eu decidi, que foi em 2015, e aí eu comecei a buscar entre 2015 e 2016, né, essas informações, gente, é uma coisa, era muito sozinho, entendeu? Era um troço assim, era desbravar um universo, né?
E aí, quando tu começa a fazer os contatos, e aí tu vê, puxa, consegui um contato nos Estados Unidos, eu achava o máximo aqui, eu falar com um fisioterapeuta nos Estados Unidos, parecia que eu estava falando com o marciano. Outro planeta. Mas consegui uma pessoa que vive lá, que mora lá, que vai saber me dizer, entendeu? Como é que chegou lá, como é que as coisas acontecem. Aí a coisa vai. E nesses 4 anos e pouco, mais ou menos, que foi de processo, gente, eu tenho assim, ó, eu tenho muitas pessoas a agradecer que realmente foram anjos na minha vida e que foram me ajudando a abrir essas portas, né? Aí foi fantástico. E por que tu quis abrir essa porta? O que te levou a decidir te mudar com tudo maravilhoso acontecendo em Porto Alegre, teus filhos em idade escolar, teu marido, o que levou essa família a decidir morar num país diferente? Bom, Sil, até eu estava pensando nisso hoje de tarde, como é que eu vou responder essa pergunta para Sil, né? Que eu vi que tu comentou nos stories ali. Não foi a fisioterapia pela fisioterapia que me fez vir até para cá. Não foi dizer, eu quero, a fisioterapia nos Estados Unidos é melhor e eu quero ser fisioterapeuta lá. Não, na realidade foram uma série de fatores, foi um contexto social, cultural, econômico, político, no Brasil, que nós estávamos vivendo naquela época, e muitas dessas coisas ainda seguem no Brasil até hoje, que começaram a me incomodar, sabe, profundamente, assim. O consultório, como tu disse, graças a Deus, assim, sempre cheio, bombando, lista de espera, sabe, para atendimento, para palmilha, para tudo, show de bola. Tanto que isso sempre foi, assim, uma das perguntas que as pessoas, os colegas, os amigos me dizem, mas escuta, mas... né, por quê? Se tu ainda estivesse matando cachorro a grito, estivesse mal, até a gente não entendia. Mas tu vai sair assim no auge, entre aspas, né? Só que o que aconteceu? Por questões familiares, por questões pessoais, assim, do meu marido, que começou a ter assim, muito problema na área dele. Aí nós começamos a vivenciar coisas políticas que para mim iam muito contra os meus princípios, né? Questões de segurança, questões de pensar assim, no futuro dos filhos, o que eu queria para os meus filhos, entendeu? A coisa começou a ficar muito... Eu estava muito incomodada. Aí, quando houve, naquela época, em 2014, a reeleição da Dilma, para mim, a segunda vez, eu disse, irmão, para mim é o basta. Eu não consigo. 4 anos mais, assim, respeito, né? Essa é a minha posição política, claro. Naquele momento, para mim, não funcionava. Mas claro que não foi só aquilo, né? Aquilo foi uma das coisas. Eu disse, não, gente, eu não quero isso pra mim, eu preciso, eu tenho que conhecer alguma coisa diferente, eu não quero ficar mais nesse país. Porque naquele momento eu não via esperança, eu não via futuro, sabe? Porque uma coisa é tu saber que tu vai passar por um período difícil e que aquilo vai passar. Não, vamos lá, vamos aguentar, mas vai ser duro, vai ser, sei lá, 5, 10 anos, mas isso vai passar. Eu não via naquele momento aquilo. E aí começou a surgiu aquela coisa, eu disse, quem sabe vamos morar fora, vamos fazer essa experiência, porque é agora, não é mais, entendeu? Eu tava já com 40 anos, né? Hoje eu tô com 47, isso faz 2 que eu tô aqui, comecei isso ali com 40, 41, mais ou menos. Eu disse, se eu não for agora, eu não vou mais. E eu tenho primos que moram no Canadá. E esses primos no Canadá também, de uma certa forma, assim, não é que eles não foram decisivos, mas eles me despertaram curiosidade. Eu disse, poxa, foi 1, foi 2, foi 3, eles estão indo, eles conseguem, por que eu não consigo? E aí eu, de curiosa, comecei a fuçar algumas coisas para ver assim, como é que funcionava trabalhar aqui fora. E a ideia no início era nós irmos para o Canadá. E aí nós começamos a fazer uma investigação enorme, assim, como é que se imigra para o Canadá, o que precisa fazer, quais são os requisitos para se fazer isso como fisioterapeuta, aquela coisa toda. Aí nós tentamos, fomos atrás de um monte de coisas, fomos para São Paulo, participamos de workshops lá, contratamos pessoal que fazia essa parte de migração familiar, e aí a gente começou a esbarrar em algumas questões, assim, de ver que a gente não se enquadrava no perfil daquelas famílias que eles estavam estimulando a imigração, entendeu? Pela idade na época, pela questão, por exemplo, da língua, que o francês era muito importante naquela época, junto com o inglês. Aí eu disse, olha meu anjo, eu dizia para o César, assim, eu digo, eu sou louquinha, eu não tenho limite para as coisas. Mas daí aprender francês agora em 2 anos junto com não vai dar. Não vai dar.
E aí eu disse, não, vamos mudar a estratégia. Então não vá para o Canadá, vamos para os Estados Unidos, vamos ver os Estados Unidos. E aí eu comecei a procurar coisas na internet para ver sobre os Estados Unidos, como é que era ser fisioterapeuta nos Estados Unidos. E aí, faz contato aqui, faz contato ali, eu disse, gente, é possível. E comecei a ver um mercado aqui de fisioterapia explodindo. Gente, trabalho, ok, vamos embora, né? Vamos embora. Nesse período, eu comecei a fazer uns testes, assim, umas coisas bobas, tipo, mandei meu currículo para o Advent Health aqui, para um hospital. Passaram-se os meses ali, eu recebo uma carta convite me convidando para trabalhar no hospital. E eu disse, eu disse, como assim? Pensei que pode, de repente eu consigo, eu pensei, né? E aquilo só foi ratificando que eu tinha que ir atrás daquilo ali. Só que eu disse, não, nesse momento eu não tenho como, eu moro no Brasil. Aí eu fui ver que eu precisava fazer toda uma equivalência da minha formação profissional. Eu precisava fazer as provas dos boards para passar para obter a minha licença profissional. E eu tinha que ter um visto, né? Porque como é que eu ia vir para cá? Porque hoje na fisioterapia nos Estados Unidos, para tu vir trabalhar como fisioterapeuta nos Estados Unidos, na realidade a gente passa por 2 processos, né? A gente passa por um processo imigratório, porque tu tem que ter um visto que te mantenha, né, aqui, ou green card, que tu consegue obter pela fisioterapia, sim, né? E ao mesmo tempo tu tem que fazer todo o processo de obtenção da licença como fisioterapeuta. Porque aqui é completamente diferente, sabe? Aqui tu, assim, ó, o troço eles são muito quadradinhos para muita coisa. Então, não é que tu só trabalha. Tem pessoas que trabalham que não têm a licença, mas para ti trabalhar bem, para ti estar inserida num contexto, para ti ser reconhecida, para ti ter respeito, tu tem que estar com tudo certinho, entendeu? Claro. Tem que entrar pela porta da frente. Tem que entrar pela porta da frente. E aí foi que começou, assim, aí começou a minha aventura em 2015, dia 8 de fevereiro de 2015, quando a gente sentado na beira de uma praia, era verão, eu olhei para o César e disse, vamos morar fora? Aí ele me olhou, hã? Eu disse, vamos morar no Canadá? Aí começou a história que eu te contei. Ele disse, vamos. Só que aí as coisas foram mudando e houve, claro, né, muitos altos e baixos nesses 4 anos e meio que duraram o processo, né? Mas, graças a Deus, terminou com um final super feliz. Super feliz. Gente, não foi fácil esse processo que eu acompanhei. Nós saindo da missa, eu sempre perguntava, Cris, e aí, como é que tá? Então, nós tínhamos fazer um update no domingo de tardezinha ali. Ali no Anchieta. Ali no Anchieta, né? Porque não foi fácil, porque a Cris... Até vou contar para eles. A Cris vendeu absolutamente todo o apartamento dela, achando que já poderia se mudar, e chegando lá teve que fazer todo um outro processo. A filha fica no Brasil, que me deu a honra de poder carregá-la um pouquinho, porque tudo isso, olha, são 4 anos e não desistiu. Então, isso aí tem toda uma... Tem uma divindade por trás, né, Cris? Tem uma missão maior nisso tudo. Eu espero que as pessoas também aprendam contigo hoje que existe essa possibilidade. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Mas é viável. Muita gente me pergunta isso. E aí, é possível? Tanto é possível que eu consegui. Eu cheguei aqui, né? Se eu cheguei, qualquer pessoa pode chegar. Agora é aquilo, né, Sil? Assim, a pessoa tem que querer muito. Realmente tem que estar muito determinada. Porque, eu te digo assim, tem momentos que a gente quase desiste. Porque são muitos obstáculos, né? Sim. Vai desde a questão financeira, é a barreira da língua, né? São as coisas, as informações que são truncadas, né? Aquilo que, muita coisa que tu lê na internet, que tu vai buscar, não é bem assim, às vezes para melhor, às vezes para pior, entendeu? Tu tem às vezes gratas surpresas, né? Mas assim, é totalmente viável. Agora, é o que eu sempre digo, tem que ter disciplina, sabe? Tem que ter determinação. Realmente tem que ter muito foco, porque é um processo que te demanda muito. Mas a fisioterapia nos Estados Unidos, ela é assim, ó, tu não tem noção como ela é vista aqui. Conta um pouquinho para nós sobre isso.
O profissional fisioterapeuta nos Estados Unidos aqui, ele é muito respeitado, muito respeitado. É assim, quando tu diz que tu é fisioterapeuta, as pessoas, nossa, sabe, ficam assim. Porque o que que acontece? Como a educação aqui nos Estados Unidos é muito cara, não são todas as pessoas que vão para colleges e universidades, né? Muitas vezes as pessoas ficam em cursos técnicos, né? E que te dão uma habilitação técnica para trabalhar. Então, quando tu te forma em alguma coisa, e ainda especialmente em algo na área da saúde, que são cursos longos, cursos que te demandam muito investimento também, de tempo, né? De dedicação, de tudo, isso é muito reconhecido. Se tem uma coisa que, olha, eu posso te dizer nesse 1 ano e pouco que eu tô aqui, que esse país tem muitos problemas também, né? A gente às vezes acha, é tudo, tudo é maravilhoso. Não, hoje eu vejo que também tem muito problema aqui. Mas tem muita coisa aqui boa que funciona, sabe? E uma delas é a meritocracia, sabe? E se tu faz bem feito, tu és reconhecido. Isso começa desde a escola. Desde os pequenininhos, entendeu? Não é uma coisa assim que uns vão levar vantagem e vão ter. Não, isso é uma cultura deles. E eles reconhecem e eles valorizam muito isso, entendeu? É muito bacana, é muito legal. E como é que chegou essa oportunidade de tu estar trabalhando nesta clínica, que tu diz que tu é sócia dessa clínica? Me tornei sócia da clínica, vai fazer 1 ano e meio. Uhum. Também foram coisas, assim, que eu digo totalmente do destino, né, Sil? Porque, assim, eu e o Afonso, a gente não sabia que um e o outro viria para os Estados Unidos. Um dia, eu tô acompanhando o Rodolfo Biasi, até num curso de micro que ele estava dando em Porto Alegre, e ele me comentou, sabe que o Afonso está nos Estados Unidos? Eu digo, não acredito. Mas eu tô fazendo processo para ir para os Estados Unidos também, não sei o quê. Peguei o telefone e liguei para ele. Eu disse, Afonso, eu não acredito que tu está nos Estados Unidos. E ele, sim, estou aqui. Tu acredita que eu estou indo para aí também? Ele disse, não. E eu disse, para onde é que tu está indo? Para Orlando, na Flórida. Não, eu estou morando aqui. Ele dizia. Bom, aí ele começou o nosso contato. Aí me mudei para os Estados Unidos, cheguei aqui. Ele já sabia, a gente, né, já sabia que um ou outro estava aqui, mas aquela coisa, fui chegando, comecei a atender alguns pacientes, entendeu, particulares aqui quando eu cheguei, porque eu tinha outros planos no início para tirar o pé do acelerador um pouco, sabe, se eu ia ir mais devagar, mas não adianta, pau que nasce torto, morre torto. E aí, isso, a gente foi mantendo contato, não sei o que, uns meses depois a gente se liga, se fala, Cris, vem aqui, quero te ver, não sei o que, vem, né, anima umas gurias, o pessoal tá todo aqui com saudade, vem nos visitar. Fui visitar, e aí ele me disse o seguinte, Cris, a gente tem um projeto, ele dizendo, eu tenho um projeto, assim, assado, que era o projeto da Natural Quanta, para ser um wellness center, que no início não teria a fisioterapia, assim, propriamente dita a fisioterapia, era uma clínica toda voltada mais para a área da fisioterapia integrativa, né? Olha! Com muito foco na parte integrativa, na parte de brain health, e aí começamos a trabalhar no projeto. Quer trabalhar comigo? Eu disse, claro, vamos embora. Fazia 6 meses que eu estava ali, vamos embora. Cheguei em junho de 2019, em novembro de 2019 nós começamos a trabalhar. E aí montar o projeto junto. Ele chamou um outro colega, que é o Weber Fontes, também, que hoje é o meu parceiro, né, lá na clínica, é nosso sócio, somos nós 4, eu, Afonso, Weber e o Sérgio, né? Começamos a desenvolver esse projeto. Só que 3 meses depois me estoura a pandemia, em março, e a clínica era para inaugurar no mês de março, né? E aí a gente teve que segurar tudo, e ali aconteceram uma sucessão de coisas que foram mudando o formato do business, né? O que a gente queria para o negócio. Até que chegou maio do ano passado, dia 26 de maio, agora a gente faz 1 ano, assim, que a gente abriu, né? Eu digo entre aspas, a Natural Quanta, mas as documentações saíram todas em novembro. E aí botamos, não, vamos começar com a fisioterapia. Eu tenho a licença, nós temos a clínica toda montada. Vamos lá, tudo não sei o que. Começamos. E no início eu comecei como uma prestadora de serviço, era uma colega que ia trabalhar para a clínica, né? Passaram-se uns meses e aí eles, Cris, a gente quer que vocês sejam nossos sócios, não sei o que, vamos nos tornar sócios. E aí entramos na sociedade, hoje somos nós 4. O Sérgio não é fisioterapeuta, ele é administrador de empresas, né? O que é muito bom. Exatamente, foi o sócio investidor também, e aí nós 3, e aí a coisa tá indo, assim, ela tá nascendo ainda, né?
Mas, assim, tá muito legal, tá muito legal, assim, tudo que a gente tá conseguindo fazer, inovar, trazer de coisas novas, entendeu? Em termos de Sim, os tecnologia, equipamentos, tudo. olha, eu convido vocês a entrarem no site, né, ou no Instagram, que é maravilhosa a clínica, uns Tem muita coisa equipamentos de bacana. alongamento lá que eu fico encantada. Não, E sim, e assim, a parte toda de brain health, a parte toda de laser terapia, LED terapia que e bacana. radiofrequência e uma série de equipamentos assim muito legais, muito atuais, sabe? Muito jóia, assim, muito bom de trabalhar. E o que a gente está construindo, porque eu acho que nós somos aqui, olha, não vou te mentir, eu não tenho esse dado assim para te afirmar, mas eu quase certeza. Eu acho que nós devemos ser, eu acho que a única clínica de fisioterapia de brasileiros aqui de Orlando, entendeu? Porque assim, Olha, tem muitas clínicas aqui, mas as clínicas que a gente diz do sistema Health, que são as clínicas vinculadas ao Advent Health, que é uma rede de hospitais grande, e o Orlando Health, que é outra rede de hospitais grandes também, que é concorrente, né? e Então, seriam clínicas privadas ou clínicas que o seguro paga? são clínicas que normalmente usufruem muito do health insurance deles, que eles chamam aqui, né? São Tá, clínicas com seguros, porque tudo aqui nos Estados Unidos é muito caro, né? Ainda mais em sim. termos de saúde. E a nossa clínica tem algumas outras clínicas particulares, né? Não são muitas, mas pelo que eu vi até agora são tudo de americanos, né? Sim. Deve ser de brasileiro, mas não cheguei a ver. Muitos pacientes que chegam pra gente hoje dizem, nossa, nós não sabíamos que você que estava aqui, não existe, não tem, não sei o quê. Então, o nosso público hoje aqui, por exemplo, é um público de muito brasileiro. A gente atende muito brasileiro aqui, né? Porque tem muito brasileiro em Orlando. E agora nós estamos começando a entrar no mercado americano, sabe? Então, Que os americanos estão bacana. começando a vir. E Muito vocês legal. atendem o Jainon Sims, meu grande amigo, meu afilhado, Querido, é um e, amado. e ele assim, encantado, muito feliz, né, de poder receber o Sim. atendimento. Que bom, Aham. né? Ele é Crias, muito. infelizmente, nós temos pouquíssimos minutos Ai, ainda. claro. A Mariane Afonsim diz que é uma satisfação te rever e que Ai, aprendeu amada. muito contigo, que foi uma segunda faculdade. Ouve muita gente Querida. mandando vários abraços para ti. E eu queria, Obrigada, gente. Cris, antes que a gente terminasse, eu queria que tu deixasse um legado. Quando tu terminar tudo, duvido que tu termine algum dia, né? Porque isso que eu nem falei ainda da outra profissão, mas nem vou falar. E não vai dar tempo. Se um dia tu parasse de fazer fisioterapia, qual é o legado que tu deixa para essas pessoas assim que vão continuar a nossa profissão? Como é que tu quer ser lembrada? Ai, como é que eu quero ser lembrada? Bom, uma coisa que eu sempre desenvolvi muito no meu tratamento com os meus pacientes e no meu contato com os meus pacientes foi a minha relação com eles, né? Quem trabalhou comigo, quem estagiou comigo, sabe, né? Eu sou. O fisioterapeuta já é muito sinestésico, né? A gente já tá sempre tocando, sempre abraçando. Mas eu sou muito beijoqueira, assim, eu sou muito de abraçar, eu sou muito de acarinhar, entendeu? E eu vejo que isso faz muita diferença. Então, se é uma coisa que eu quero transmitir para as pessoas, é que, assim, que deem muito amor para os seus pacientes, sabe? Que deem muito carinho para os seus pacientes. Porque pode ter certeza que, assim, ó, se não for mais da metade, mas pelo menos 50% que esse paciente vai melhorar, é por esse carinho, por esse relacionamento que tu desenvolve com o paciente, porque muitas vezes, gente, eu já vivenciei isso muitas vezes dentro do meu consultório, tu tem pacientes que chegam simplesmente só querem sentar e serem ouvidos, ou conversar, ou assim, que alguém te escute, que alguém te dê atenção, que te dê um abraço. Né? Então, Ai, coisa eu acho que a linda. gente perfeitamente pode fazer isso, ainda mais que a gente toca as pessoas, né? A gente toca fisicamente as pessoas. E quando a gente toca as pessoas, a gente transmite algo muito forte para elas.
E isso eu sempre digo, né? Eu digo aqui em casa, assim, a minha hora de sono tem que ser muito respeitada, eu preciso dormir muito bem essas minhas 7, 8 horas de sono, porque eu tenho que estar bem amanhã. Eu tenho vários pacientes para atender, eu preciso estar bem para os meus pacientes. Porque não adianta eu me propor a querer atendê-los bem se eu não estiver bem. Eu preciso estar com as minhas baterias carregadas, porque tu sabe como é que é, Sil? A gente, assim, nós somos difusores, entendeu? Então, o meu legado que eu deixo, assim, não tenham medo de amar os pacientes que vocês cuidam, de cuidar com esse amor e com esse carinho todo, porque isso, assim, ó, vale muito mais do que a melhor técnica de fisioterapia que alguém for empregar para um paciente, entendeu? Esse amor e esse respeito pelo paciente. Respeitar, ouvir, entender o que aquele paciente está sentindo e o que aquele paciente está precisando naquele momento, né? Ai, querida, eu tô quase chorando aqui. Não, assim, ó, não existe legado maior, não existe escolha melhor do que isso que tu tá falando. Porque, olha só, tu te preparou academicamente para ser um profissional de excelência. Mas o teu legado é muito maior que esse. É o abraço sincero, fraterno, e que aquela pessoa pode bater na tua porta que vai te ter, né? Coisa linda, minha amiga. Essa, Sil, é a nossa missão que eu digo, sabe? Porque se nós somos fisioterapeutas hoje, nós somos porque Deus permitiu que a gente fosse. E nos deu esses dons, entendeu? E a gente vai ser cobrado desses dons que a gente recebe dele. Então, a melhor forma que a gente tem não é enterrar esses tesouros, entendeu? É usar e usar bem cada um desses dons, né? E a gente está a serviço dele aqui, é isso que a gente tem que fazer. É isso aí, muito bom. Amada, adorei conversar contigo, eu tenho certeza absoluta que muita gente vai aproveitar essa nossa conversa, isso vai ser replicado, a gente vai tirando os cortes, vai dando os insights. A nossa missão atual nessa fase da fisioterapia, além de atender, trabalhar, crescer como profissional, é ajudar quem está chegando a ser melhor profissional. Né? Com certeza. Não, sim, eu assim que me sinto muito honrada pelo convite, eu fiquei assim tão feliz quando tu me convidou. E a minha amiga, eu tô aqui à disposição, sabe, para ajudar, como eu fui ajudada, as pessoas que tiverem interesse em saber, né, como é que se faz, como é que se alcança chegar aqui, ou como é que se faz alguma coisa que se fez no Brasil. Eu tô aberta. Eu podendo, eu tô aqui para ajudar. E quantas lives você quiser fazer, nós estamos aqui à disposição. Guarda um quartinho para minha filha que ela vai um dia fazer estágio aí. Mas com certeza, vamos recebê-la de braços abertos, a Ana vai amar. Coisa boa. Cris, um beijo bem grande. E vocês todos que nos assistiram, muito obrigada. E escutem de novo essa live. Olha quantos caminhos a Cris fez. Quantas pedras ela teve que tirar desse caminho. Hoje ela conta resumidamente, mas as pedras foram inúmeras. Todas elas ela pulou por cima. Quanto maior o salto. Isso aí, minha amiga. Obrigadão por tudo, gente. Um beijo bem grande. Boa noite. Tchau. Tchau.